Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o Thiago Serafim, sou o host, o apresentador desse programa, o apresentador desse canal, e hoje eu quero falar para vocês sobre a lesão de Neymar Júnior. Recentemente, postei nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, e abri uma enquete, e como foi pedido de muitas pessoas, vou falar um pouco mais a fundo sobre a lesão do Neymar. Alguns dias atrás, aliás, algumas semanas atrás, eu já postei aqui uma análise sobre a lesão do Dudu, que é uma lesão também, assim como a do Neymar Júnior, do ligamento cruzado anterior. E essa é uma das lesões mais temidas dentro do esporte. Eu brinco que, dentro das lesões comuns, ela é com certeza a mais temida. Por quê? Primeiro, o longo tempo de tratamento, que vai durar em torno de 8, 9 meses de tratamento, e a incerteza se o indivíduo vai retornar à mesma performance anterior. Inclusive, o dia seguinte à lesão do Neymar, fui trabalhar, um colega perguntou: Thiago, você acha que o Neymar vai retornar ao seu nível anterior? Você acha que ele vai voltar em alta performance? Bom, eu não posso afirmar nada disso, né? Na verdade, me apego aos estudos. Tem um estudo que analisou atletas de elite e percebeu que 83% deles retornam ao seu nível anterior de performance. Isso é uma média. Se a gente pegar os indivíduos que envolvem o futebol, 85% desses indivíduos retornam ao nível anterior. Mas isso também é uma média. Neymar Júnior é um outlier. O outlier é um indivíduo que se destaca da média. Talvez ele pode retornar bem, talvez ele possa não retornar tão bem assim quanto antes. São inúmeros fatores que vão influenciar nesse seu retorno à performance. E o retorno à performance ocorre depois do retorno ao esporte. Por isso que essa lesão é tão temida. Porque a partir do momento que o indivíduo retorna ao esporte, vai ainda algum período até ele retornar à performance. É assim que ocorre todo o retorno ao esporte, todo esse processo de transição, para que ele ocorra de uma maneira mais segura. E a lesão para o atleta, eu vi até inclusive alguns comentários maldosos. Logo que o Neymar teve a sua lesão, mesmo já na terça-feira à noite, muitos locais, foi a imagem que rodou o mundo inteiro. Fabrício Romano, um indivíduo que ficou conhecido no meio do futebol por dar furos em relação a contratações, a vendas de atletas, postou uma imagem do Neymar Júnior e eu vi alguns comentários maldosos a respeito disso. Sobre agora ele vai aproveitar a festa, sobre o fato da irmã dele fazer aniversário e ele poder ir no aniversário, poder estar liberado para isso. Acho que as pessoas não entendem muito o que representa uma lesão na carreira de um atleta, especialmente uma lesão complicada como essa, onde eu retiro o atleta praticamente uma temporada inteira de trabalho. A lesão é o pior momento na carreira de um atleta, isso sem dúvidas nenhuma. É claro que o pior momento dentro do esporte envolve às vezes alguns componentes familiares, alguns componentes pessoais, que isso a gente não consegue entender um pouco bem. Mas dentro do esporte, a lesão é o pior momento. E a gente precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. E por que eu falo do histórico? Inclusive, na mesma semana, o GE postou uma estatística de quantos jogos Neymar perdeu em cada temporada desde 2014. São muitos jogos, especialmente nas últimas temporadas. Por quê? Teve lesões mais sérias, teve lesões mais complicadas, passou por procedimentos cirúrgicos. E o seu histórico de instabilidade crônica de tornozelo, de muitas lesões prévias a competições importantes, geram alguns questionamentos se o Neymar talvez não tivesse tantas lesões e poderia ter atingido um nível ainda maior na sua carreira. Uma coisa que a gente precisa entender é que ele está entre os melhores atletas do mundo. Isso com certeza dentro do seu esporte. Mas surge realmente um certo questionamento se as lesões o atrapalharam tanto, assim como atrapalharam Ronaldo Fenômeno dentro da sua carreira. São situações e contextos diferentes, mas cabe uma certa comparação, pensando nas lesões como um agente causador de alguns problemas na performance. E o fato das lesões serem multifatoriais, então é muito difícil a gente apontar um problema. É falta de comprometimento, é falta de atenção, é pouco treinamento, é isso, é aquilo, são as lesões anteriores. Não dá para a gente afirmar. O que a gente pode afirmar é que as lesões são multifatoriais. Dentro do esporte, é muito comum começar uma certa caça às bruxas quando a gente tem uma lesão. A partir do momento que o atleta tem uma lesão, por vezes o clube começa a buscar alguma coisa. Bom, é culpa do preparador físico, que ele está mal condicionado,
é culpa do fisioterapeuta, porque retornou com ele antes do que deveria, é culpa do empresário, que está colocando coisas na cabeça do indivíduo, é culpa da família, que está deixando ele pouco atento ao jogo, é culpa da mídia, enfim, é muito comum a caça às bruxas, mas digo que isso é perda de tempo. As lesões envolvem um contexto que é multifatorial, são muitos fatores em volta desse indivíduo que podem favorecer uma lesão ou não. E esse indivíduo foi premiado com algumas lesões na sua carreira. Uma coisa que eu brinquei logo após a lesão é que com certeza essa vai ser uma das lesões do LCA mais caras da história. Isso porque a gente tem custo do atleta em relação a salário, a gente tem custo de imagem, envolve muitas coisas por trás desse atleta que deixa essa lesão mais custosa. E quem com certeza é muito prejudicado nisso é o seu clube também, assim como o próprio atleta. Tem um estudo que analisou a Premier League entre as temporadas de 2012 e 2017. E o que eles perceberam? Que o custo médio com cada lesão de atleta é de 36 milhões de libras, com cada atleta de Premier League machucado. Agora você imagine uma lesão muito maior, um atleta que vai ficar muito mais tempo fora dos gramados, um atleta muito acima da média em relação a custos de salários e com um atleta que vale muito mais do que esses milhões. E aqui não vou entrar no mérito se ele recebe muito, pouco, se merece, se não merece. Fato é que dentro do esporte ele é um dos atletas muito bem pagos para isso. E aí, esse estudo não leva nem em consideração valores de transação, porque é também uma perda que os clubes possuem. Você imagina que tem um atleta como o Neymar Júnior que vai ter 2 anos de contrato, a partir do mês de julho, que foi o mês que ele assinou o contrato. E aí, ele vai ter contrato até julho de 2025. Só que ele vai ficar um ano inteiro praticamente fora. Ele vai ter uma temporada para, de novo, mostrar o seu valor. E esse clube, que é um clube que provavelmente já não teria valor com venda por ser uma multa muito alta, vai ter menos ainda agora que muitos clubes têm uma certa incerteza de como o Neymar Júnior vai retornar. Então, cada lesão custa muito caro. Por isso, vale muito a pena investir em prevenção. Entrando agora realmente no momento da sua lesão, o que a gente vê é o mecanismo clássico de lesões do ligamento cruzado anterior. E o que acontece? É importante você se atentar a alguma coisa. Você que fala que o Neymar tem fama de cai-cai, que ele se joga muito, se ele se jogasse muito e se ele se jogasse nesse lance, ele não se machucaria. É por isso, inclusive, que ele se jogava muito, que ele caía mais do que deveria em alguns momentos para evitar contato, para evitar algumas lesões. Nesse caso, ele tenta frear, ele tenta ficar de pé. E é justamente esse mecanismo comum das lesões do ligamento cruzado anterior. O mecanismo comum envolve a desaceleração, ou seja, a freagem do movimento, é o que ele faz, envolve um movimento de valgo dinâmico de joelho, o joelho vai um pouco para dentro, ele roda um pouco a tíbia, inclusive, se a gente vê uma imagem de lado, a gente vê a tíbia dele, o osso da perna, indo um pouco para frente e voltando, fazendo quase como se fosse um chicote. Esse movimento de segurar o osso para frente, quem segura é o ligamento cruzado anterior. Associado a isso, ele teve uma inclinação para o lado da lesão, inclinação do seu tronco, que é também um mecanismo clássico. Vou colocar um avatar em algum local aqui do vídeo, que é um avatar retirado de um estudo que analisou muitas lesões do ligamento cruzado anterior dentro do futebol profissional e percebeu que esse é um mecanismo comum das lesões. Bom, Thiago, e agora? O que vai ser do Neymar? Bom, fato é que ele vai entrar num processo agora de pré-operatório, ou seja, vai preparar para a cirurgia, e para preparar para a cirurgia é importante que ele chegue com boa amplitude de movimento, ou seja, joelho movimentando totalmente, ausência de edema e boa ativação muscular, principalmente do quadríceps, o músculo da coxa. E aí, o processo de recuperação, eu brinco que o sucesso do tratamento envolve 3 componentes: bom procedimento cirúrgico, recuperação fisioterapia adequada e comprometimento do atleta. Esses 2, com certeza, ele vai ter os melhores do mundo em volta. O terceiro, que é o que muitas pessoas às vezes duvidam dele, eu acho que ele vai ser um cara muito comprometido com o seu tratamento. Ele precisa, para ter um sucesso, para fazer parte daquela estatística dos 83% de indivíduos que retornam ao esporte ao mesmo nível anterior. Desejo uma boa recuperação atleta,
desejo bom trabalho ao médico, ao fisioterapeuta, ao preparador físico e ao próprio Neymar, que ele possa retornar aos gramados em alto nível novamente. Essa foi nossa aula de hoje. Se você curtiu, deixe um comentário. Se você curtiu, deixe o like, compartilhe com o seu amigo, com o seu colega que quer entender um pouquinho mais sobre a lesão do Neymar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.